Pessoal, hoje a gente vai ter aula então de TEP com o Pedro da Libra. Ele é assistente aqui das UTIs clínicas, fez UTI aqui no HC também, se formou 2 anos atrás. Ele é assistente do pronto-socorro lá da Santa Casa também. E vocês vão ter bastante contato com ele nas UTIs clínicas, né? Acho que você vai perguntar umas duas, né? No Leandro e no Marcelo. Manda ver, Pedro. Valeu. Boa tarde aí, pessoal. Bom, isso aqui é assim mesmo? No... Só para... Vai direto para cá, né? Isso, você não vai ouvir. Beleza. Então, ó, primeiro eu pedi desculpa que eu já vou dar um migué em vocês aí. Era para falar de TVP e TEP, mas eu acho que é muito extenso, assim. E TVP é um assunto que vocês veem muito na clínica médica, na faculdade. Então é importante, a gente tem que saber reconhecer quando a gente coagula, quando é mais importante. Mas acho que assim, todo mundo tem esse visto aqui, então vamos falar do que é mais importante, sabe? Mata do que traz o doente para UTI. Então a ideia é falar de TEP por conta disso, tá? Essa aula tem muito parecida no canal do YouTube aí, que foi uma revisão que eu fiz no R4, mas eu mudei algumas coisinhas. Então a gente vai falar de incidência, fator de risco, fisiopatologia, diagnóstico, as coisas de sempre. Falar de algumas particularidades do diagnóstico, entre elas quando que a gente faz eco, qual que é o valor do eco point of care, acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente aqui. Falar de risco prognóstico, anticoagulação, o que a gente tem que fazer na UTI de diferente, falar um pouquinho das diferenças do TEP da sala de emergência para a UTI e para o ambulatório e para a enfermaria também. Não que eu saiba de ambulatório e enfermaria, mas é só para falar que é diferente. Falar um pouquinho de trombólise, técnica de reperfusão e suporte ventricular. O que a gente faz quando a gente acha um TEP sem querer, que é o nosso dia a dia, e bem pouquinho de Covid, que ninguém aguenta mais disso, né? Então, já adianto que não vai dar para falar de tudo. Acho que o principal é a gente falar da particularidade do TEP nos pacientes mais graves, seja na emergência, mas principalmente na UTI, e discutir as coisas que dá briga na literatura mesmo. Aquelas coisas que a gente não tem muita evidência, que vai dar discussão, que vocês vão ver pessoas muito boas falando coisas diferentes, para a gente entender e tentar montar o nosso raciocínio. TEP e TVP, então, é prevalente para caramba. Quando a gente fala em TEV, tromboembolismo venoso, a gente está falando dos dois, TEP mais TVP, e TEV tem uma incidência de 1 a 2 casos para cada 1.000 pessoas nos Estados Unidos. TEP contribui diretamente para 3% das mortes em paciente em UTI, mais a contribuição indireta também. Tem dados internacionais que colocam até 200 mil admissões por ano para TEP. Dos pacientes que têm TVP, 1/4 deles pode virar um TEPão de verdade, sintomático. A mortalidade pode chegar a 30% todas as causas, 40% ventilação mecânica, isso aí. Só para a gente saber que é grave. E aí tem algumas particularidades, já começo aqui. Quando a gente fala em TEP naquele que ocorre dentro do hospital, ele é um pouquinho diferente daquele que a gente aprende na faculdade, que a gente vê em pronto-socorro. Raramente o nosso doente na UTI que faz um TEP de uma hora para outra, a gente vai desconfiar porque ele fez dor pleurítica, ventilatório dependente, taquicardia. Às vezes até acontece isso. Mas vocês já pegaram, por exemplo, na época do Covid, aquele paciente que de uma hora para outra você suspeita de um TEP? Geralmente o que acontece, infelizmente, é isso. É hipotensão, desconforto respiratório. Às vezes aumento de espaço morto também. Então, a manifestação, quando ele ocorre dentro do hospital, e principalmente na UTI, é diferente. O tempo médio também, geralmente, em torno do 7º, 8º dia dele dentro do hospital para fazer um TEP também. A mortalidade é bem alta, de 25%, 50%. Quando a gente fala em TEP pós-parada, mais de 70%. Fator de risco, uma tabela gigante, mas não precisa decorar. Vocês sabem, né? Tudo que deixa o paciente imobilizado, acamado, que aumenta a estase sanguínea, aumenta a hipercoagulabilidade. Temperatura de tríade de bicho. E os fatores, se vocês olharem em diretriz, vai ser fator moderado, alto, baixo. Acho que não faz muita diferença. Todo mundo lembra isso. Se vocês forem olhar todas essas coisas que tem aqui, cirurgia grande, câncer, ventilação mecânica, mobilidade, é tudo que a gente tem na UTI. Então, pode parecer um pouco, algumas coisas, quando a gente fala de TEP na UTI, pode parecer um pouco avacalhado, porque a gente não se prende muito a ficar contando fator de risco. O nosso doente sempre tem fator de risco. Mas será que tem alguma coisa diferente? Na Covid? Bem, não vou entrar em estudos de discussão de se anticoagula, não anticoagula, Covid. Acho que isso já deu também. Mas tem algumas casuísticas, isso aqui é mais o começo da pandemia, que mostravam uma incidência cumulativa muito alta.
dependendo da casuística, de até metade dos pacientes com Covid estavam na UTI tinham TEP. Fora da UTI, até um quarto deles. O que a gente faz com isso? A gente vai discutir depois. Mas a gente tem que começar a falar um pouquinho da fisiopatologia e puxando isso para a terapia intensiva. Então, de fisiopatologia, vocês lembram? A gente tem aqui um trombo, geralmente de circulação proximal, que vai, membros inferiores, vai migrar, impactar em um ramo de artéria pulmonar. Geralmente um ramo importante, não tem uma relação tão linear com o tamanho de trombo e piora de TEP, embora ramos subsegmentares geralmente sejam insignificantes do ponto de vista clínico, isso vai gerar uma obstrução. Essa obstrução de artéria pulmonar, de uma hora para outra, ou seja, aumentando a pós-carga do ventrículo direito, vai gerar uma dilatação do ventrículo direito. Essa dilatação do ventrículo direito vai causar boa parte das complicações que a gente vai discutir hoje. Além disso, esse trombo vai parar no ramo importante de artéria pulmonar e pode fazer infarto pulmonar, que também é uma complicação importante, pode causar hemoptise e tudo mais, mas apesar de ser infarto pulmonar, um nome bem feio, não é o principal para a gente. O principal que a gente vai discutir hoje é disfunção de ventrículo direito. Falando um pouquinho de obstrução de artéria pulmonar. Tudo começa com obstrução. Obstruiu, vai aumentar a pressão de artéria pulmonar. Faz sentido, né? Diminuir o lumen, vai aumentar a pressão. E tem uns trabalhos da década de 70 que já mostravam uma correlação mais ou menos linear. Mas tem outras situações que isso não se acompanha de maneira tão fidedigna. Vocês discutiram um caso, não vou falar o nome da paciente, uma paciente que vocês discutiram no mês passado, que tinha uma acidose tubular renal e que tinha um baita de um tepão. E ela teve hipertensão pulmonar? E acompanhou? O Luiz acompanhou o caso? Nunca. Um baita de um TEP. Então, só obstrução não resulta em aumento de pressão de artéria pulmonar. Existem outras coisas. Tem estudos mais antigos também, tanto de modelo animal, de obstruir a artéria pulmonar, ou achados de autópsia, que encontravam TEPs gigantescos, que não encontravam sinais de hipertensão pulmonar no paciente quando estava em vida. Então, não é uma coisa tão diretamente relacionada, apesar de ter relação. Tem outras coisas também. Tem fatores neurohormonais, liberação de tromboxano, serotonina, aumento de resistência vascular periférica, liberação de tromboxano, serotonina, tudo isso junto com pressão de artéria pulmonar, causando aumento de resistência vascular periférica. E esse vai ser o determinante do nosso grande vilão, que é a sobrecarga e posterior dilatação de ventrículo direito. Além disso, áreas não perfundidas geram áreas de hipóxia regional e piora de vasoconstrição hipóxica, que é um mecanismo adaptativo da circulação pulmonar, mas que pode complicar as coisas também. E aí a gente tem que discutir uma coisa importante. Isso daqui. Alguém já ouviu falar disso aqui? Desse gráfico, dessa espiral aqui? Nicole, já ouviu? Vamos lá, então. O que é isso daqui? Isso daqui é um modelo de espiral do choque obstrutivo, que aí tem gente que gosta de ser um pouco dramático, fala espiral da morte, essas coisas. E vem de uma diretriz muito legal, que é a diretriz da ESC, de 2019, que talvez seja mais bacana para a gente entender algumas coisas de TEP. Tudo começa, então, como a gente está vendo ali em cima. Aumento agudo de pós-carga. Aumento agudo de pós-carga numa câmara que não está acostumada a pressões muito altas de uma hora para outra, não aguenta. Então, você tem dilatação de ventrículo direito. Depois da dilatação de ventrículo direito, vocês vão ter insuficiência tricúspide. Aumento da tensão da parede do ventrículo direito. Ativação neurohormonal, inflamação miocárdica, aumento da demanda de oxigênio, aumento de shunt arteriovenoso, piora de isquemia, lesão hipóxica, piora de contratilidade do VD, piora de débito cardíaco, até diminuir a pré-carga do VE. E depois diminui o débito cardíaco e, por fim, diminui a PA. Olha a sequência de porcaria que foi acontecendo aqui. Olha a sequência de disfunções que foram ocorrendo, do ponto de vista cardiovascular, até o paciente ficar hipotenso. Então, acho que esse é o primeiro recado importante da aula. E acho que isso que é o mais legal dessa espiral. É claro, depois de hipotensão, vai piorar a perfusão da coronária direita. A gente tem que lembrar que a coronária direita depende de pressão arterial média, ela não se perfunde só na diástole, então depende mais de PAM do que a coronária esquerda. Isso vai piorar mais ainda a oferta de oxigênio e isso vai se perpetuar. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é
olha a quantidade de coisa que acontece até o paciente ficar hipotenso. A gente sempre aprende que o problema é o TEP hipotenso. Quando não tá, tá bom. Não, não tá. Tem um monte de coisa que está acontecendo. Isso foi alvo de vários estudos e talvez isso seja o nosso principal papel como intensivista. Interromper essa espiral de um monte de coisa ruim que está acontecendo. Para interromper qualquer doença, a gente tem que diagnosticar. E o diagnóstico sai de quê? Primeiro, uma suspeita clínica, que é ao invés de tudo que a gente aprende na faculdade. Desde aquelas coisas mais clássicas, um paciente com dor pleurítica, hipotensão súbita, dispneia, hemoptise, até as outras coisas que a gente falou. Existem scores para isso. A partir da suspeita clínica, você pode aplicar aqueles scores de probabilidade, o Wells, Genebra, os dois você pode ser aplicado de forma completa, simplificada. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. KT, a gente usa, você já viu a gente usar o Leandro Taniguchi falar assim, chegar de manhã? E o Genebra? E o Wells? Já viu ele perguntar de manhã? Dar uma castigada nos R1 perguntando? Por quê? Você já viu o TEP na UTI? Será que a gente usa isso na terapia intensiva? A gente tem que partir daquele pressuposto. Se o Leandro não perguntou, não é importante, não existe. Então, se... Não estou falando que não seja importante, mas a gente vai discutir que tem algumas particularidades. Mas a gente tem que conhecer a investigação diagnóstica. E tem que saber que está em diretriz também. Então, mais uma vez voltando para a diretriz da S, como é que eles colocam? Coloca aquele paciente que você acredita que tem um TEP, acessa a probabilidade clínica usando alguns deles, pega a tabelinha, tanto faz isso daí, e aí você vai classificar como alta, baixa ou intermediária a chance de risco de ser um TEP, ser uma embolia de pulmão. Naqueles pacientes de menor risco, com uma probabilidade pré-teste mais baixa, dedímero, negativo, exclui, positivo, você continua com angiotomo de pulmão. Já naqueles com probabilidade mais alta, vai direto para o angiotomo. E qual teste que eu vou usar? Não tem, a gente usa pouco, mas a gente tem que saber que eles existem. Tem uma área sobre a curva e sensibilidade e especificidade razoáveis, mas isso para pronto-socorro. Quando a gente olha a aplicabilidade deles, como por exemplo a gente tem aqui do Wells, na terapia intensiva, de uma área sobre a curva, de uma acurácia de 0,76 cai para 0,69. Em doentes cirúrgicos para 0,58. Ou seja, ele perde um pouco do propósito. E eles, dessa forma, não são validados para paciente de terapia intensiva. Por isso, por alguns dos motivos que a gente acaba não utilizando na UTI. Em relação ao dedímero, dedímero a gente sabe, produz degradação da fibrina, tem uma utilidade muito bacana em pronto-socorro. A gente sabe que o valor baixo, com paciente com baixa probabilidade de TEV, TVP ou TEP, afasta diagnóstico. E aqui é a mesma coisa que a gente falou, é o mesmo algoritmo de investigação que a gente já falou. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Dedímero confirma TEV? Tá fácil, tá ali, né? Mas não confirma, não confirma. Isso é importante, pessoal. Não, dedímero alto não é igual anticoagular, tá? Apesar de isso ter sido feito bastante aí. E tem algumas revisões que sugerem isso. Sugerem não fazer isso. A gente tem que lembrar que ele tem uma maior taxa de falso positivo em pacientes mais idosos. Tem até alguns trabalhos que sugerem você ajustar de acordo com a idade. E tem diversos fatores associados com valores mais altos também. O doente séptico vai aumentar dedímero, um monte de coisa vai aumentar dedímero. Então, tomar cuidado com isso também. Em relação à angiotomografia. Então, na UTI, se a gente suspeita em condição, é angiotomo. Sensibilidade e especificidades altas, isso a gente já sabe, faz diagnóstico, mas não só isso. Quando vocês pegaram um angiotomo no paciente com embolia de pulmão, além de ver o tamanho do TEP, a localização, que isso é importante, se atentar para outras coisas. Ela pode ajudar a gente em prognóstico, como a gente consegue ver aqui. O tamanho e a localização do trombo dão valor prognóstico? Não tanto quanto se achava antigamente. Se vocês olharem estudos mais antigos, tinha época que até final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles classificavam a gravidade pelo tamanho do trombo. Isso a gente não faz mais, apesar de um trombo maior ter tendência a deixar a ser mais grave. E trombos subsegmentários, geralmente a gente não dá muita bola. Mas uma pista que a tomo já te dá é dilatação de câmaras cardíacas. Conforme a gente está vendo ali, septo retificado, ventrículo direito aumentado, são sinais de que as coisas não estão indo bem. E é claro que a gente vai fazer um eco, mas às vezes na tomo a gente já vê o tamanho da encrenca. Isso se mostrou em alguns estudos, que
dilatação pela tomografia está relacionado com mortalidade por todas as causas e por mortalidade específica relacionada à embolia de pulmão. Vamos falar uma coisa que a gente gosta bastante, então. Ecocardiografia. Se o doente está instável, eu vou fazer um eco. Para quê? Nicole, para que eu faço um eco num paciente instável? Exato. Porque, como toda instabilidade, a gente tem que saber a causa. E nem numa FA, por exemplo. Você vai tratar uma FA num paciente que está instável se você considerar que aquilo tem relação. E na embolia de pulmão, a mesma coisa. Se você suspeita, se o seu doente está chocado e ele tem uma embolia de pulmão, você suspeita que tem, você tem que estabelecer uma causalidade. E muito cuidado com isso, pessoal. A gente via muito no Covid isso. Aquele paciente que está inflamado, derretido de febre, vários motivos para ter instabilidade, e aí tinha um tepinho ali. Você encosta um eco, um VD bom. VD bom e sem nenhum dos vários fatores de avaliação de VD que a gente vai falar aqui alterados. Não acreditem a instabilidade ao TEP. Isso não autoriza a trombólise. Então, o doente que está instável, é essa função, verificar se a instabilidade é decorrente do TEP. Tá? Tem trabalho que mostra que, daqueles pacientes que estão instáveis, decorrência da embolia de pulmão, pelo menos uma alteração vai ter. Eu vou falar depois quais são. E muitos de vocês já sabem também. Mas pelo menos uma alteração ecocardiográfica eu vou encontrar. E a maior parte delas, a gente consegue fazer beira-leito. E a diretriz coloca exatamente isso. Suspeitou de embolia de pulmão no paciente com estabilidade hemodinâmica, procure disfunção de ventrículo direito. Não tem, procura outra causa. E no doente estável? O doente estável tem seu valor também, para estratificar a gravidade. A gente sempre lembra de hipotensão, mas quando a gente olha aqui, isso aqui é uma curvinha que eles estão mostrando pacientes com o mesmo nível pressórico, mas sem hipocinesia de ventrículo direito e com hipocinesia. Isso aqui é mortalidade. Então, é sobrevivência, na verdade. Então, olha como pacientes com hipocinesia de ventrículo direito têm uma chance de sobreviver muito menor do que pacientes que não têm. Isso comparando com mesmo níveis pressóricos. E quais são as alterações? Tem várias. A gente pode ver dilatação, como a gente está vendo nos 3 primeiros aqui. Tá? Lembrando que os melhores eixos para a gente avaliar são apical, de 4 câmaras, o paraesternal eixo curto e o subcostal bacana também. O paraesternal eixo longo, dá para a gente ver aumento de ventrículo direito, mas tem algumas ressalvas. A gente precisa lembrar que o ventrículo direito, a geometria dele, esse pé. Então, ele bate diferente do ventrículo esquerdo. Quando vocês olharem lá no Samaritano, a gente vai explicar bastante para vocês. Mas lembra, o ventrículo esquerdo vai consistente. Tem uma casquinha redonda aí do ventrículo esquerdo. Então, a avaliação dele é um pouquinho diferente. Por isso que no paraesternal eixo longo, você não consegue ver ele inteiro. Claro, isso aqui está grande de qualquer jeito. Mas, às vezes, você se engana. E para avaliar a função também é um pouco diferente. Por isso que para avaliar a função do VD, acho que vocês vão ter aula só de VD, né? Mas para avaliar a função do VD, a gente tem que olhar a variação do anel tricúspide no eixo, que é o que a gente chama de avaliação longitudinal da função, seja para o modo M, que aí vai ser o valor de TAPSE, que a gente chama, geralmente menor que 16 sugere uma alteração grave, ou pelo S', que é a mesma coisa, só que no Doppler tecidual. O valor de corte para a gente se preocupar aqui é 9,5. Outra coisa que não está aqui é o quanto que a área varia, que tem uma medida que chama FAC. Dá para medir, mas de uma maneira geral, você olhando quanto que isso vai alterando a área do ventrículo direito num apical de 4 câmaras, você já consegue entender a função também. Outras alterações que a gente vai encontrar. É muito difícil, praticamente impossível, um paciente com um choque obstrutivo não ter uma veia cava inferior túrgida com diminuição de colapsabilidade, ou seja, não ter aumento de PVC, tá? Só para o pessoal mais novo, então, o principal papel da cava no ultrassom é isso daí, é estimar PVC. E é uma estimativa bem tosca, tem vários valores de corte que vai colocando e estima. Mas se você suspeita de um corpo pulmonar agudo, não faz muito sentido um corpo pulmonar agudo sem aumento de PVC. Outras coisas que a gente pode encontrar,
Esses aqui esses dois são um pouquinho mais difíceis de ver, mas talvez até mais específicos, que é o que o pessoal chama de dos 60-60, né? Que é um tempo de aceleração, o TAC, né? Que é o tempo de aceleração aqui na via de saída do ventrículo direito, acelerado, mas menor que 160 milissegundos, com esse nozinho, e um gradiente de refluxo tricuspídeo aumentado, mas menor que 60. Por que menor que 60? Porque tem sinais de hipertensão pulmonar, mas não absurdos, porque é de uma hora para outra. Quando vocês encontrarem pressões sistólicas de artéria pulmonar ou hipertensão pulmonar muito, muito grande, geralmente são processos crônicos, que dá tempo de acomodar. Então, um TEP crônico, outras causas de cor pulmonar. E esse aqui é um sinal que... Vocês já viram alguma vez? Trombo em trânsito? Vocês já viram, Andrezão? Aninho? Cara, todas as vezes que eu vi, não foram muitas, mas todas o paciente faleceu. E é uma situação bem, geralmente agônica, que você encontra o trombão ali, junto com outros sinais de ventrículo direito, e às vezes já tem tanta disfunção que o trombo já não consegue progredir. De tão aumento de pós-carga que o doente já tem, do ventrículo direito. A própria diretriz não bate o martelo no que fazer isso. Talvez de várias situações específicas do TEP, seja mais difícil de lidar. De tudo que eu falei, se a gente for ver o que é mais comum, mais preocupante, talvez seja o TAPS. O TAPS é o que tem a maior correlação, mais do que alterações de tamanho de ventrículo direito, apesar de alterações de tamanho serem mais fáceis de ver, o TAPS tem maior correlação com mortalidade. Vou juntar tudo isso. E marcador laboratorial? Se a gente está falando de disfunção ventricular, faz sentido pensar em troponinas, faz sentido pensar em BNP também. E eles têm sim relação com mortalidade, são utilizados para estratificar risco. Mas se eu já vi que meu paciente tem uma disfunção de ventrículo direito na tomo ou no eco, faz muito sentido pedir uma troponina. Vai vir alta, você fala, tá, é grave, que é grave igual. Não faz muito sentido. Mas eles são, sim, úteis, desde que não utilizados de forma isolada. E eu preciso estratificar meu paciente? Preciso saber qual que é mais grave. Eu preciso saber para o pessoal lá do pronto-socorro qual que dá para tratar, qual que precisa internar, qual que eu posso mandar para casa. Alguns dá para mandar para casa. Preciso saber qual que eu vou pedir vaga de UTI. Não é toda embolia de pulmão que é igual terapia intensiva, apesar de ser feito, ser prática nos hospitais, não é igual. Mas por isso a gente tem que estratificar. E talvez uma das maneiras para estratificar isso é o que a gente está falando até agora. Olhar para o ventrículo direito. Essa aqui é uma rampinha que vai mostrar a mortalidade do paciente com embolia de pulmão. Então, naquele cara que teve uma parada cardíaca decorrente de embolia de pulmão, a gente já sabe, a chance dele morrer é mais de 70%. No doente que está hipotenso, vai de 30% a 70%. Mas naqueles normotensos, isso varia. E essa rampinha vai subir de acordo com a disfunção de ventrículo direito. E como que eu suspeito, além de tudo isso que eu falei? Clinicamente, como é que eu consigo suspeitar? Pensa naquelas coisas que fazem a gente pensar em TEP, clínica. Frequência cardíaca, geralmente vai estar alta ou baixa? Alta. Por quê? O VD não vai conseguir compensar por cronotropismo. Então, o próprio aumento de cronotropismo geralmente é um sinal de sobrecarga. Tá? Todo paciente com embolia de pulmão vai estar taquicárdico? Não. Aqueles mais graves, isso geralmente é preparada já, a ponto de já rechaçar tanto o septo, faz um bloqueio de ramo direito. Isso geralmente é um sinal muito agônico já, muitas vezes precede parada. Outras coisas que a gente vai pensar, que são coisas que estão naqueles scores todos que a gente aprende. Taquicardia, hipotensão, taquipneia, hipoxemia, síncope, todos são sinais de disfunção ventricular. E cuidado com bradicardia, que muitas vezes a gente encontra também. A gente vai suspeitar de alterações de eco, que a gente já falou, eletro, que tem aqueles sinais clássicos de sobrecarga de ventrículo direito, S1Q3, Q3T3, essas coisas todas aí, na tomo e de laboratório que a gente já falou. E aí, entra o PESE. Todo mundo já ouviu falar disso aqui, do PESE? Para que ele serve? E aí, Guilherme, para que serve o PESE?
para estratificar a gravidade, né? É a sigla em inglês para isso, né? E se vocês olharem aqui os fatores que ele tem, ele vai colocar muitas dessas coisas que a gente já falou, frequência cardíaca, hipotensão, frequência respiratória, hipotermia também, mais algumas outras coisas relacionadas à comorbidade. Câncer, ICC, DPOC. E, de acordo com a pontuação, você vai classificar 1, 2, 3, 4 ou 5. 1 e 2 geralmente são de menor mortalidade. Isso é bacana, principalmente em pronto-socorro. Na terapia intensiva, ele já não tem tanta utilidade assim. Talvez a principal utilidade seja para definir local de tratamento. Tem alguns estudos que mostram que é bem seguro aquele paciente com PESE mais baixo, desde que você tenha somado outras coisas que eu vou falar depois, você dispensar do hospital. Mas tem algumas críticas que você precisa discutir. A gente precisa lembrar que ele é influenciado por comorbidades e idade. Então ele não olha especificamente para a gravidade da embolia de pulmão, olha para a gravidade do doente. O que é bom e é ruim. Ele vê mortalidade em 30 dias só. Ele é pouco útil para guiar a intervenção, não foi muito utilizado o PES em si, nos principais estudos que tentaram guiar a intervenção, inclusive reperfusão. E se vocês voltarem aqui, em nenhum momento está ventrículo direito no meio, eco ou tomografia. Então ele mostra sinais indiretos que as coisas não vão bem. Mas você pode, às vezes, encontrar um doente com... Isso eu já vi acontecer em pronto-socorro. Já vi dois cenários. Um doente jovem, a gente pegou outro dia no pronto-socorro, no outro hospital aí, que muito jovem, mas com o PES baixo, mas com VD ruim. O doente tem que ficar internado. Se olhar só para o PES, ele vai embora. E por um outro lado, vocês podem pegar também paciente que tem tudo isso aqui zoado por outras coisas, como, por exemplo, os TEP que a gente achava nos Covids, o doente está ruim, mas não é a gravidade da embolia de pulmão. É claro, se ele está ruim, ele vai ficar na UTI por outros motivos, mas ele não olha sempre para a embolia de pulmão. Então, talvez ele não tenha tanta utilidade assim na UTI, mas é uma ferramenta muito importante, principalmente no pronto-socorro. E aí essa diretriz da ESC, eles sugerem você somar o PES com outras coisas. Então, naquele paciente, e aí joga uma nomenclatura, que é a nomenclatura talvez mais nova que a gente tenha, para classificação de gravidade da embolia de pulmão. Hoje em dia está caindo em desuso aquela nomenclatura de chamar o TEP de maciço ou submaciço. Tá? A gente costuma chamar de, aprendendo pelo menos a chamar de alto, intermediário ou baixo risco, sendo que intermediário risco a gente subdivide. Então, num TEP de alto risco é quem? O doente que está chocado em decorrência do TEP. E aí ele vai ter um PES mais alto, ele vai ter disfunção de ventrículo direito na tomo ou no eco, pode ter troponina, mas não é obrigatório dosar, mas tem que ter estabilidade hemodinâmica. O TEP de intermediário alto risco é aquele doente que ele não tem estabilidade hemodinâmica, mas ele gabarita o resto. Ele vai ter um PES mais alto, ou PES simplificado mais alto, ele vai ter disfunção do ventrículo direito e vai ter troponinas mais altas. O intermediário baixo risco, ele vai ter um PES mais alto e vai ter um ou nenhum dos outros lá. E o de baixo risco aqui não tem nada disso. E o que a gente faz nos pacientes mais graves? Quais são os pilares do nosso tratamento na UTI? Acho que os pilares são suporte, anticoagulação e ver se o paciente é elegível à reperfusão. Em suporte, isso vai se dividir em ventilação mecânica, suporte hemodinâmico, em alguns casos, suporte ventricular, principalmente ECMO, vena arterial. Alguns pacientes vão ser elegíveis, praticamente todos, quase todos, elegíveis à anticoagulação, e reperfusão a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, em relação ao suporte, tem algumas recomendações, e todas são opinião de especialista. Se vocês olharem na diretriz da ESC fala uma coisa, se vocês olharem na revisão de uma revista que chama Critical Care Clinics, vocês conhecem essa revista? Critical Care Clinics, vocês de UTI conhecem? Ela é bem legal, viu? É uma revista que faz revisões de terapia intensiva. Vocês conhecem o Continuum de neurologia? É parecido, acho que o Continuum é mais completo, mas ela faz volumes cada 2 ou 3 meses de temas específicos. E há algum tempo atrás teve um de embolia de pulmão, então eu vou botar algumas recomendações daí também. Então, cada um você vai achar uma recomendação diferente. Vocês olharem aqueles blogs lá do IBCC, do pessoal do IMCRIT, eles botam outras.
Todas são parecidas, mas tudo baseado em opinião do especialista, quando a gente fala em suporte à terapia intensiva. Então, se o doente tem uma disfunção de ventrículo direito, faz muito sentido ser mais cuidadoso com o volume. Isso todo mundo recomenda. Se o problema é ventrículo direito também, eu quero manter perfusão coronária direita, evitar hipotensão, instalar noradrenalina, às vezes até pensar em algumas drogas que teoricamente tenham menos efeito em hipertensão pulmonar, como vasoadrena, é interessante. Considerar inotrópico, considerar ECMO. E aí essa revisão do Critical Care Clinics, eles colocam um negócio que é sempre muito difícil. Evitar intubação, se possível. Já que não dá certo isso? Nunca dá certo, né? Sempre que a gente tenta evitar intubação, qualquer coisa, é porque as coisas não vão bem. Mas tomar cuidado, pelo menos tomar cuidado na hora que for intubar esses pacientes. Preferir medicações cardioestáveis, mantê-lo normotenso. Vai intubar um paciente com TEP grave, já prepara uma nora. Não vai dar uma cacetada de midazolam nele, não vai dar uma cacetada de fentanil. Tente, dentro do possível, garantir valores de saturação e de CO2 próximos do normal, porque tanto hipercapnia quanto hipoxemia podem piorar a pressão de artéria pulmonar. E volumes correntes dentro do razoável de 6 a 8, talvez seja o ideal. Bem, se a gente falou de tudo isso daí, se o grande problema talvez seja a resistência vascular pulmonar, faz sentido pensar em óxido nítrico, não faz? Tem alguns estudos, são pequenininhos, a maioria deles são fisiológicos, que sugerem melhor hemodinâmica e ventilatória, mas sem nenhuma evidência clínica. Não vou mentir para vocês, a gente coloca às vezes, tá? Mas faz sentido, mas não é algo que dá para ser recomendado e não é algo que dá para ser considerado má prática se não fizer. Mas faz sentido, alguns doentes talvez dê para tentar. E ECMO? Tem séries de casos que relacionam com aumento de sobrevivência. Não tem nenhum RCT, pelo menos da última vez que eu li isso, muito grande, sugerindo ECMO veno arterial na embolia de pulmão. Mas tem algumas séries que sugerem que alguns doentes sobrevivem, apesar de alguns sangrarem mais. Você tem que anticoagular esses pacientes de uma maneira mais vigorosa. Parece que os resultados são melhores quando associados como ponte para alguma coisa. Então, botar em ECMO e levar para a cirurgia, tirar o êmbolo, tirar de maneira percutânea, parece estar relacionado a resultados melhores do que só ECMO e anticoagulação. Mas nada com um grau de evidência tão bom ainda. E acho que essas que são as indicações que a gente tem, então, que talvez seja interessante para o TEP, combinando com outras coisas, com um choque refratário, e talvez no pós-parado. E anticoagulação? Primeira dúvida aqui. Catei, a gente anticoagula todo paciente com embolia de pulmão? Não. E você deve ter visto alguns doentes lá que a gente não anticoagulou. E um problema que a gente encontra muito na prática é que TEP se procura acha, que nem dessa paciente que a gente falou agora há pouco. Vocês devem ter visto vários no Covid, lembra? Que vai lá, de repente, piorar, vai que é um TEP, acha. E se vai que acha, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, isso é perigoso. Tá? Tem algumas casuísticas de vários anos, desde a década de 70, que sugerem que se você cavucar, você vai achar. Então tem, por exemplo, tem pessoal que dissecava o paciente dissecava a artéria pulmonar em autópsia e viam que até 50% tinha uma embolia de pulmão. Tem gente que sugere que até 20% dos pacientes com trauma, 17% dos pacientes mais idosos, 16% dos pacientes de ventilação mecânica e os pacientes assintomáticos. Tá? E cada vez vai achar mais, porque a facilidade do exame é maior, técnica e expertise do exame também. Mas já foi estudado estratégia de não anticoagular os TEPs menores, que a gente chama de subsegmentar, desde que não tenha outra causa para anticoagular, como, por exemplo, uma TVP. E foi visto que esses pacientes, quando você escolhe por não anticoagular, eles têm uma mortalidade muito parecida, mortalidade igual aos que você anticoagula, e não reinternam mais. Então, isso dá uma base, uma segurança para não anticoagular pacientes com TEP subsegmentar, na ausência de outras indicações, como a TVP. Na presença de fatores de risco, por exemplo, doente oncológico, isso é mais
é mais nebuloso, mas eu acho que talvez faça mais sentido. Mas naquele paciente que a gente vai e encontra um TEP subsegmentar de uma hora para outra e não tem outras coisas, faz muito sentido não anticoagular esses pacientes. E trombólise? Vamos falar um pouquinho de trombólise, que talvez seja o tema mais polêmico da discussão aí. Se a gente pegar todos os estudos de trombólise, isso começou desde os anos 70, e sempre seguindo, aprendiam que o pessoal via que trombolizar infarto estava certo, saiu uma droga nova, e aí iam trombolizando as outras coisas. Então no TEP foi um pouquinho assim. A streptokinase foi aprovada no TEP em 77, depois entrou a alteplase, aí tem vários estudos. Como vocês devem ver nos Petiacutia com o professor Marcelo, estudos mais antigos quase sempre são estudos eram estudos focados em fisiologia, em parâmetros hemodinâmicos, estudos menorzinhos, inclusive estudo em gente. E aí isso foi mudando ao longo do tempo. Então, os primeiros estudos, eles viam que melhorava aspecto radiológico por cintilografia, por arteriografia, viam que melhorava pressão de artéria pulmonar, e aí depois começaram a estudar mortalidade. Foram vendo também que os pacientes que melhoravam do ponto de vista radiológico eram aqueles que eram trombolizados no começo, daí que veio aquela recomendação de trombolizar no começo da doença, principalmente na primeira semana, mas com base em resolução de trombo, não com base em mortalidade. E aí foram vendo várias coisas. Durante décadas, então, foram estudando e vendo que trombólise dissolve o trombo, melhora a perfusão pulmonar e alivia o ventrículo direito. Isso não tem dúvida, isso é indiscutível. Mas faz um puta do risco de sangramento. E aí, com o tempo, foi surgindo a discussão. Quem são os doentes que eu vou fazer isso? Quais doentes que vale a pena correr esse risco, sabendo que tem chance de sangrar, mas que eu posso salvar alguns? Se vocês olharem diretrizes, eles vão colocar no TEP de alto risco, ou seja, naquele doente instável, como sem dúvida no benefício da trombólise. Tá? Eles vão ser muito categóricos para isso. E aí você vai ver as evidências que eles colocam, são algumas meta-análises que eles mostram que a redução da mortalidade geral só se mantém quando você coloca os pacientes de alto risco. Quando você tira, isso perde. Esse é o argumento, pelo menos, da principal diretriz. Acho que eu deixei no slide oculto aqui, peraí. Mas tem um estudinho bacana que eu queria mostrar para vocês aqui. Esse daqui. Mas ele faz uma pequena provocação. Quem já rodou com o professor Marcelo aqui? Ele já mostrou esse estudo para vocês? Já mostrou, né? Esse estudo é muito legal. Que é só uma pequena provocação para a gente refletir de onde vêm as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Esse aqui é um estudo dos anos 80, mexicano, que foi utilizado para justificar, e depois desse estudo, a trombólise no paciente num TEP de alto risco foi considerada boa prática, e surgiram outros, e nem se questionou muito mais isso, que eles pegaram 8 pacientes, 4 no grupo streptokinase mais heparina, e 4 no grupo heparina. Todo mundo que foi trombolizado sobreviveu, sem hipertensão pulmonar em 2 anos depois do segmento, e todo mundo no outro grupo morreu. O estudo foi interrompido, e trombólise virou o seu caminho para o céu. O seu, novo doente. Então, não estou falando que não é para trombolizar paciente instável, pelo amor de Deus, pessoal. Mas a gente acho que vale a reflexão. Tá? É uma coisa que a gente considera como boa prática. Eu, pessoalmente, eu acho que sim, é boa prática. Tem gente que acha que não. Mas a gente tem que saber de onde as coisas vieram. Vocês já trombolizaram paciente grave mesmo? Por exemplo, o Stephanie Carini, já viram no pronto-socorro? Aquele cara, já deve ter pego vários, né? Fudido mesmo. Quantos melhoraram? Pouquíssimos, né? Aí tudo bem, a gente pode levar para o lado da profissão autocumprida, o doente era grave. Mas será que é tão bom mesmo? Na prática, a gente não vê os doentes melhorando tanto. Acho que deve ser feito, mas tem essa ressalva aí. E no doente estável? E falando de ventrículo direito, de identificar os caras que estão pior. Será que a gente trombolizar no começo aqui e evitar que o doente suba essa rampinha da mortalidade aqui, as coisas não vão melhor? Faz sentido isso. E isso foi assunto de discussão durante muito tempo, até um estudo de 2014, que a gente vai discutir depois. Durante muito tempo não teve nenhum RCT grande para isso, tinha um risco de
o risco de sangramento e a dúvida de que se a heparina não eram suficientes, sempre em oposição com esse racional de evitar a progressão. E aí tem vários estudos. Tem um muito famoso chamado MAPET-3, e eu trouxe um só para a gente discutir, que é o Peyton Trial. Vocês conhecem esse estudo? O Peyton é um estudo bacana, se não me engano, de 2014, de New England, gigantesco, 1.000 pacientes, 76 centros. Eles pegaram doentes estáveis, com disfunção de ventrículo direito, pelo eco ou tomo, e com troponina aumentada, doentes graves. Randomizaram tenecteplase mais heparina versus placebo mais heparina. E colocaram um desfecho composto de mortalidade ou descompensação hemodinâmica em 7 dias. Como todo desfecho composto, geralmente é para fazer o estudo ser positivo, né? E foi o que aconteceu. O estudo ele é positivo, ele mostrou redução de desfecho composto às custas disso daqui. Descompensação hemodinâmica. Tiveram menos compensação hemodinâmica. Mas com uma mortalidade que não tem significância. Redução de mortalidade que é menor, mas sem significância. E com uma coisa muito importante, que foi sangramento. Os pacientes sangraram pra caramba. Sejam sangramentos maiores extracranianos, 1,2 versus 6,3%, ou seja, quase 6 vezes mais. E no sangramento cerebral central, foi quase 10 vezes mais. O grupo da tenecteplase, 10 doentes sangraram, e no outro, um doente sangrou. Isso não é insignificante. Quando eles olharam para a análise de subgrupo, parece que os pacientes mais idosos têm uma maior tendência a sangrar, faz sentido mesmo, mas não dá para autorizar e falar que é só o vovô que sangra, não dá. Embora vocês vão encontrar discussões na internet, vocês vão encontrar recomendações falando, não, o Peyton sugeriu que fala que pacientes mais jovens é seguro trombolizar. Não concordo com isso. E tem algumas considerações que a gente tem que fazer. Um puta de um estudo, grande, multicêntrico, cegado, mas ele utilizou um desfecho composto, talvez nem seja tão útil na nossa prática, já que muitos desses pacientes que eles consideraram como descompensação hemodinâmica não precisou de droga vasativa. Então, o estudo anterior, que era o MAPET-3, mostrou isso também. Então, poxa, que raio de descompensação é essa que o doente não precisa de droga vasativa? E ele foi positivo às custas disso. E também demorava 15 dias para incluir os pacientes, outras coisas. Então, é um estudo positivo. Mas que a maioria das pessoas interpreta como não tromboliza pacientes estáveis. Tá? Ou, pelo menos, pense direitinho. Tudo bem, então vamos pegar o follow-up desse estudo e olhar para frente e ver como esses doentes ficaram depois. Fizeram isso também. Pegaram 62% dos pacientes, uma mediana de 37 meses, e mesmo assim viram que a mortalidade não mudou. E também, mas se não mudou a mortalidade, será que não mudou a funcionalidade desses doentes? Função de VD, hipertensão pulmonar, dispneia residual, limitação funcional? Também não. Tá bom. Então vamos tentar dar um jeito de trombolizar os doentes. Então, qual que é a dose da trombólise no TEP? Qual que é a dose que a gente usa? Hein? Alguém me fala aí. Olha. Tá bom, se for me trombolizar, são 100 miligramas. E se for trombolizar, Nicole? 100 miligramas. Então a dose é fixa de alteplase. Tá? E isso é meio maluco, né? Uma cacetada de alteplase. Se for trombolizar um doente de 50 quilos ou for trombolizar um de 100 e cacetada, são 100 miligramas. Então falaram, não, tudo bem, vamos tentar com uma dose reduzida. E aí tem esse estudo, que é o MOPET, que é com metade da dose. Tá? Eles usavam outro critério para chamar de TEP moderado, era com critério radiológico, que a gente não usa mais. Pegaram metade da dose da alteplase, quando o controle era só heparina, e tentaram ver hipertensão pulmonar em 28 meses. E mostrou realmente redução de hipertensão pulmonar, mas com algumas ressalvas. Era um estudo não cegado, pequeno, com a definição antiga, não registrado no Clinical Trials, também é utilizado por algumas referências para trombolizar alguns pacientes com dose menor, mas eu acho que a gente tem que ter nossas ressalvas, e a maior parte dos lugares que foram
não recomenda essa dose. Embora faça sentido, mas eu acho que não dá para a gente recomendar. Tá bom, vamos jogar tudo em meta-análise, vamos pegar uma porrada de trial e vamos ver se a gente tira alguma conclusão. Então, tem uma meta-análise enorme, se não me engano, do JAMA, que pegaram 1.775 pacientes, mais da metade desse Fatal Trial, vários outros desse MAPET-3, que foi um estudo de 2002 do New England, vários regimes de anticoagulação, de trombólise, e vamos ver se faz diferença. E aí, dando essa forçada, eles falaram que isso daí faz uma diferença para favorecer o uso de trombolítico em relação à mortalidade. Mas mesmo assim, fazendo os pacientes sangrarem com NNH de 18, tá? Então, eu acho que dá para a gente chegar, isso permite algumas conclusões. Aí eu botei uma coisa diferente da última aula que foi, que eu vi que o pessoal pergunta muito lá na Santa também do pronto-socorro, e na parada. Como é que vocês fazem, por exemplo, se o cara tromboliza no... Se um TEP para na sala de emergência? Ferrou o plantão, né? Talvez mais dos internos do que de vocês, mas ferrou. Por quê? Como é que vocês fazem geralmente? Trombolizar e massagear um tempão. E essa é a recomendação de ACLS mesmo. E a recomendação de ACLS, o que tem, né? Tá? E na Alteplase eles sugerem um bolos de 50 miligramas, mais uma nova dose de 15 minutos se necessário. Você pode usar tenecteplase também, que é menos disponível, menos estudado. E isso tem recomendação. Eles consideram, falam para você considerar uma RCP mais extensa, mas acho que também não tem muito estudo. Mas essas horas aí é o que dá, né? Tem algumas recomendações que vão colocar para vocês também considerar ligar a epinefrina em bomba de infusão, tá? Depois desses pacientes, com um racional de você tanto um efeito vasopressor quanto um efeito inotrópico, sem aumentar a pressão de artéria pulmonar. Faz sentido também, mas é tudo com base da recomendação. Outra dúvida que surge é quando que eu religo a bomba de heparina. Isso não tem muita resposta também. É uma coisa prática que seria muito importante ser bem estudada, mas não tem muita resposta. Eles pegaram os principais estudos, alguns pararam a heparina antes de trombolizar, outros não, outros voltaram, outros não explicaram como eles voltaram a bomba. Então, tem gente que recomenda dosar fibrinogênio. O que a gente dá para juntar nisso daí? Talvez faça sentido parar a heparina, tromboliza e volta depois de um tempo fora do alvo, que é o que a gente costuma fazer nas UTIs lá em cima. Mas também não tem muito bem estabelecido isso. E fica até uma dúvida, nesses estudos grandes, que o pessoal não parou a heparina e trombolizou. Será que é por isso que sangrou tanto? Não sei. Nunca vai saber. Então, tentando chegar numa conclusão sobre trombólise. Se vocês olharem essas recomendações de uma maneira muito direta, eles vão falar que tem relação com menor mortalidade. Beleza. Tanto no alto quanto no intermediário risco. Mas com um aumento de sangramento gigantesco, que parece ser maior nos pacientes mais idosos, mas que não te autoriza de maneira nenhuma a trombolizar de maneira sistemática os pacientes mais jovens, os pacientes mais jovens com intermediário alto risco de TEP. Com TEP de intermediário alto risco. Não autoriza. Pode ser que esses doentes se beneficiem, mas a gente não tem essa recomendação e é o que a diretriz da ESC coloca. Tá, então vamos tentar fazer um paralelo da embolia de pulmão com outras situações também que a gente trombolizava a paciente, agora está vendo que ou que tratamento percutâneo é melhor, ou que parece ser melhor, como no AVC. Terapia percutânea. Existe? Existe. Tem várias técnicas, desde técnicas que vão retirar o trombo, até técnicas que eles passam um catéter com um probe de ultrassom. Esse probe de ultrassom quebra as traves de fibrina, e aí eles jogam um trombolítico lá dentro, com doses muito menores, de 6, 12 miligramas em loco. Tem várias técnicas para isso. Os que utilizaram essa técnica de guiado por ultrassom, com ultrassom intravascular e com doses menores, são esses estudos aqui, que são estudos patrocinados pela indústria. Não faz muito sentido, dá certo, mas acho que não dá para recomendar para todo mundo. E todos são estudos muito pequenos. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha isso daí. Mas se vocês olharem diretriz, terapias cirúrgicas, percutâneas, são alternativas naqueles pacientes que não podem anticoagular ou trombolizar. Tá? Ou naqueles que você não sabe fazer mesmo. Trombo em trânsito é uma dessas. E filtro de veia cava. Vocês chegaram a ver filtro de veia cava no UTI, passando? Isso é uma coisa que está caindo um pouco de desuso, né? Vocês olharem a diretriz da ESC lá, eles vão colocar como recomendação
naquele paciente que você tem uma contraindicação absoluta para anticoagular, ou naquele paciente que está embolizando mesmo anticoagulando, mas com um grau de recomendação fraco. Por que isso? Porque tem alguns estudos que sugerem que isso não muda a mortalidade, não muda, seja ela em relação a TEP ou outras causas, apesar de prevenir alguns TEPs, como a gente vê no primeiro ali, mas aumenta a chance do paciente trombosar. Sem contar que se ficar um tempão, é sempre uma encrenca para o vascular tirar isso depois. Então é uma coisa que está caindo em desuso, pelo menos de maneira sistemática. E conforme a gente viu aqui, essas decisões não são simples. Tá? Muitas vezes, a gente olha, a gente teve um caso lá no SAMA um tempo atrás, foi assim. A gente olha e fala, cara, não sei fazer. Tem que juntar a gente. E não é assim, o neurologista não faz isso quando vai definir alguma coisa, o cardiologista não faz isso no heart-team, talvez nesses doentes mais... Talvez não, com certeza nesses doentes mais graves, a decisão tem que ser compartilhada. Intensivista, o pessoal que faz de intervenção, muitas vezes o cirurgião cardíaco ou torácico, que é o que o pessoal chama lá fora de PERS, é o time de resposta à embolia pulmonar. Talvez isso seja uma alternativa bacana. Tem até um podcast disso daí, uma PERTcast, que eles vão discutindo casos mais graves aí. Vamos tentar traçar algumas conclusões, então. A gente viu que na UTI tem algumas diferenças em relação ao pronto-socorro, e principalmente em relação ao doente ambulatorial. Esse eu nem sei como funciona. A gente tem que pensar isso daqui. Será que a gente está diagnosticando embolia de pulmão demais? Será que a gente, muitas vezes, não para de pensar e não interrompe o nosso raciocínio diagnóstico quando a gente encontra embolia de pulmão? Isso é muito comum no doente crítico, de qualquer doente. Você está lá no pronto-socorro, o doente veio por, sei lá, qualquer coisa, alteração neurológica, alguém puxa uma urina fala, foi isso aí. Embolia de pulmão, às vezes é isso. Às vezes você acha alguma coisa e fala, foi o culpado. Muitas vezes não foi. Então tome cuidado com isso. Não parem, não interrompam o seu raciocínio diagnóstico, porque vocês acharam muitas vezes de maneira incidental um achado hematoma. A gente tem que lembrar do papel fundamental do eco, seja com o ecocardiografista, seja o feito pela gente mesmo. Lembrar da importância das ressalvas na hora de estratificar esses doentes. Lembrar que trombólise é recomendado no TEP de alto risco, com todas as ressalvas que eu falei, e controverso no intermediário risco, com uma tendência a não se fazer de maneira sistemática. A dose ideal é incerta, talvez surjam doses menores, principalmente guiado por catéter, mas o que a gente tem é aquela ainda. Novas opções para reperfusão são promissoras, mas a gente não consegue colocar isso como primeira linha ainda. O filtro de veia cava tem evidência fraca e é para casos muito selecionados, e lembrar de compartilhar a decisão. Acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Pena que ele não participou da aula hoje aí. E é isso aí. Olha como o Matheus está sofrendo aqui. Beleza? Se tem um paciente que está no cadastro, por um TEP, você opta por trombolizar ou colocar em ECMO? Porque são coisas que vão ser um pouco importantes na hora, né? Se você optar por trombolizar, depois você não vai conseguir anular. Não sei. Porque na prática não vou ser eu, vai ser a tia Lívia que vai decidir, né? Mas é difícil, viu? É difícil. Em pacientes muito agônicos, talvez a tendência seja colocar em ECMO. E no SAMA teve alguns casos assim. Os resultados parecem ser bons. Mas eu acho que não tem ainda uma evidência para a gente colocar isso como uma... tem um doente grave, transporte ele para um centro de ECMO a qualquer momento. Isso não está... a Aninha fez o curso lá também. Isso não está nada... A Elson não fala isso. Então, não é que, tipo, um TEP grave com um paciente em disfunção, transporte. Não dá para falar isso. Mas se você estiver num local que faça ECMO, deixa o pessoal avisado. Tem uma grande chance de precisar. A meia-vida do trombolítico, da alteplase, ela é muito curta. Apesar de quando a gente tromboliza, por exemplo, um AVC, tem sempre aquelas recomendações de 24 horas sem sonda nasointeral, sem sonda vesical, em torno de 3 a 6 horas já passou a meia-vida. Então, se for um pessoal bem treinado, talvez não tenha tanto problema assim colocá-lo, tá? Colocá-lo no ECMO veno arterial. Mas, acho que eu faria isso. Saiba que esse doente tem grande chance de precisar. Não faça loucuras para transferi-lo, porque a gente não tem evidência para fazer isso. Vou falar que o gold standard de ECMO não é. Mas pode ser que precise. E se você está num centro que tem disponível, decisão compartilhada. Tá bom?
Próximo. Alguma coisa sobre o trombo em trânsito. Assim, eu nunca vi. Não sei, eu acho que ninguém viu também, talvez. Mas o que tem de evidência, assim, o que seria mais recomendado, de fato? Evidência, quase nada. Dessa do Critical Care que eu falei para vocês, tem um volume inteiro de embolia de pulmão, e eles têm um capítulo lá, né, um artiguinho que é sobre trombo em trânsito. E aí eles botam várias coisas ali, mas não tem nada muito recomendado. Tem gente que fala, poxa, se você trombolizar, esse trombo pode migrar e piorar. Tem gente que fala que é um sinal tão agônico que talvez não adiante. Então, se já não adianta num paciente que não chegou nesse ponto e está grave, será que agora aí que vai adiantar? Tem gente que fala, não, agora, meu irmão, é o que dá, vai, tromboliza. Então, não tem muito o que saber. Já teve caso lá no Samaritano que foram para cirurgia, deu certo. Tem casos para trombolizar, então não tem muito o que saber. Eu acho que a gente tem que saber que é um doente mais grave, tomar cuidado com a avaliação beira-leito de trombo, dessas coisas, porque isso não é tão simples, tá? Nós não somos treinados para fazer isso. A função do nosso Echo Point of Care, a gente consegue suspeitar, mas você pode errar. Pode achar que é um trombo em trânsito, é um mixoma, entendeu? Então, tomar cuidado com isso, tá? Não é tão simples. Então, pensando o que eu faria no local com recurso, chamar alguém para confirmar que é isso, se der tempo, claro. Considerar outras alternativas. Cirurgia cardíaca talvez seja uma, colocar em ECMO talvez seja outra, mas não dá para recomendar. E saber que o doente está ruim, saber que as coisas vão piorar e você tem que decidir logo. Mas não dá para falar, trombolize, não trombolize. Se você for ser mais literal por diretriz, é um TEP de alto risco, o doente geralmente está chocado. Você está autorizado a trombolizar. Mas tem uma chance das coisas não darem certo. Beleza? Tem alguma particularidade na hora de ventilar esses pacientes com TEP ou você vai individualizar assim? Essas recomendações, lá, tanto da diretriz da ESC quanto dessas que eu falei para vocês, vão sugerir sempre volumes correntes mais baixos, picos mais baixas, embora isso seja controverso. Embora a gente já teve paciente, o professor Marcelo, que aumentou o PIP e o paciente melhorou. E isso depende de algumas coisas, depende de como está a capacidade residual funcional do doente. É difícil. De maneira geral, evitar volumes correntes mais altos e principalmente evitar hipercapnia e hipoxemia, isso vai bem para quase todos os doentes. Níveis de PIP, isso é mais difícil para saber na prática, mas acho que eu iria para esse lado. Tá? Boa! Eu tenho um do que eu acho que a gente achava que era, mas depois viu que não era. Então não conta.